A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos meditar no texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Jesus agora passa a dirigir o seu discurso aos seus discípulos. O texto continua dizendo: passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Então a multidão estava ali, mas a conversa de Cristo agora é com os seus discípulos. Jesus então passa a dizer-lhes: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja que Jesus começa a ensinar os seus discípulos de uma forma amorosa, de um assunto importante, que é a hipocrisia. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é esconder a verdadeira personalidade, colocar uma máscara e não mostrar realmente quem somos. É nos esconder atrás de uma imagem que não nos pertence. Jesus diz: acautelai-vos, tenham cuidado, tenham prudência, estejam atentos. É como um fermento. O fermento você coloca na massa e logo ela leveda toda a massa. Ela toma de conta de toda a massa. Então, ninguém está isento. Geralmente, somos tendenciosos a vivermos a hipocrisia, a passar uma imagem que não somos nós, porque queremos ganhar o prestígio, queremos mostrar que somos mais piedosos, ou que somos melhores. Agora veja que Jesus ele dá uma advertência aos seus discípulos. Então, se há uma advertência, irmãos, temos que entender que a hipocrisia é algo sério. Temos que entender que a hipocrisia é algo que aborrece a Deus. A Bíblia está cheia de textos nos chamando a viver a verdade, nos chamando para andarmos longe da hipocrisia. E esse aqui é um dos textos. O Senhor diz: acautelai-vos, afastam-se, abstenham-se, mantenham distância, tenham cuidado, porque a hipocrisia é algo sério. A hipocrisia é algo que aborrece a Deus. A hipocrisia é pecado. A hipocrisia é engano, é farsa, é mentira, é perigosa, é astúcia, e nada disso o Senhor se agrada. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: despojando-vos de toda maldade, dolo de hipocrisias, despojando, lançando fora, tirando toda a hipocrisia. John MacArthur, falando sobre a hipocrisia, ele diz: nunca se contente em manter esse lixo em sua vida. Ele coloca a hipocrisia como um lixo que tem mau cheiro, que é cheio de vermes, impurezas. Jesus adverte aos seus discípulos e também os desestimula a viverem em hipocrisia. No capítulo 12,
No versículo 2 ele diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser escondido. Jesus diz: nada que está encoberto, nada que não venha a ser revelado, e também nada que está oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, então veja que tudo será revelado e tudo será conhecido. Então, por que manter a farsa? Por que tentar passar uma imagem que não é a nossa? O que nós estamos ganhando com isso? Porque um dia nós seremos revelados, quem sabe aqui nessa terra, mas se nós não formos nessa terra, na eternidade nós não temos como nos esconder. Então tudo que está em oculto e tudo que está encoberto será revelado e será conhecido. Então não adianta vivermos em hipocrisia. O versículo 3 diz: porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado no eirado. Agora, tudo que você falou nos ouvidos, que você cochichou, aquele segredo, a Bíblia diz que será revelado. Tudo que foi falado também, tudo que dissestes aos ouvidos no interior da casa, em segredo, atrás da porta, será proclamado. Não tem como nos esconder. Nós nos escondemos por pouco tempo de algumas pessoas, e para isso temos que estar inventando desculpas e mais desculpas. Mas diante de Deus não tem como, irmãos. Diante do julgamento do Senhor não tem como nós fugirmos da realidade do Senhor. Em Romanos capítulo 2, versículo 16, nos diz que Deus irá julgar os segredos do coração dos homens. Meu irmão, o nosso segredo será julgado, o que foi dito atrás das portas, no cochicho nos ouvidos. Nós iremos prestar contas diante de Deus e tudo será revelado como em plena luz. O que foi feito às escuras será revelado diante do Senhor. Então não tem como nós nos escondermos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 nos diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus irá trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Deus irá revelar tudo. Jesus nos diz assim: para que viver a farsa, se tudo será revelado um dia? Para que viver? Veja, irmãos, que se nós vivermos em hipocrisia, nós estaremos despreparados totalmente para termos um encontro com o Senhor, para sermos julgados. Não estaremos preparados nem para morrer, porque após a morte vence o julgamento. Nós não seremos julgados, irmãos, pela forma que projetamos a nossa imagem às outras pessoas. Nós seremos julgados como realmente nós somos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz que nós seremos julgados conforme está escrito no livro da vida. Não tem como nós fugirmos da realidade. Não tem como nós enganarmos ao nosso Deus. Irmãos, a preocupação do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos é que eles sejam autênticos, porque viver em hipocrisia é falha de caráter, é agir como ímpio, é viver a farsa, é estar envolvido com a mentira quando o Senhor nos chama a vivermos a verdade, é não estar preparado para um encontro com o Senhor. Quando estamos sozinhos,
mostramos quem realmente nós somos. Quando estamos sozinhos, revelamos a nossa verdadeira identidade. Porque não tem amigos para estar perto. Não tem pessoas para nos observar. E aí nós nos desmascaramos a nós mesmos. E aí mostramos a nossa realidade, quem nós somos. Irmãos, o que Deus está nos proporcionando também esses dias é nos mostrar quem realmente nós somos. Como que nós estamos esses dias que não estamos congregando? Como está a nossa alma? Como está o nosso espírito? Como está a nossa condição espiritual? Quando não tem ninguém para nos observar o que nós estamos fazendo. Nós somos o que somos nessa quarentena. Veja que a quarentena nos revela quem nós somos. Como está o nosso estado espiritual. Como está a nossa condição para com Deus. É só nós e Deus. E aí eu fico pensando que nós tivemos já nessa quarentena 2 momentos nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil em jejum e oração, irmãos. Não tinha ninguém para nos ver. Era nós e a nossa família. Ou somente você mesmo que não tem família. Não tinha ninguém para lhe observar. Você participou desse jejum. Você se consagrou esses 2 domingos que tivemos. Você se colocou diante do Senhor e intercedeu pelo nosso país, pelas autoridades. Nas nossas casas, será que nós estamos orando, intercedendo, falando com Deus, colocando diante do Senhor toda a situação, orando pelas autoridades civis, orando pelas autoridades eclesiásticas, orando pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela nossa cidade? Essa quarentena realmente nos mostra quem nós somos. Como está o nosso culto doméstico, irmãos? Leitura da palavra. Quando não tem ninguém para nos chamar a atenção, quando não tem ninguém para ler a palavra para nós, e é nós que temos que ler, é nós que temos que ir atrás. O culto familiar está funcionando na sua casa, você está reunindo os seus, você está fazendo o seu culto familiar, sua vida devocional, individual. Quem é você? Como que as pessoas têm nos visto? Qual é a imagem que nós temos passado para as outras pessoas? E agora, como que nós temos agido quando não tem ninguém a nos observar? Nós temos que reconhecer que a hipocrisia é algo sério. Nós temos que reconhecer que nós não somos tão bons assim como temos passado para as outras pessoas. Que essa quarentena venha nos revelar, irmãos, o nosso estado espiritual. Se realmente estamos amando a Deus em primeiro lugar, que Ele é o Senhor da nossa vida. Se não, não há motivo também para desespero, mas há motivo para nós reconhecermos a seriedade, a gravidade que é o pecado da hipocrisia. Reconhecer que isso nos faz pessoas fracas, frias espiritualmente, e que ao reconhecer, irmãos, possamos também confessar o nosso pecado de hipocrisia, que possamos olhar para a graça salvadora do Senhor. Veja o que Jesus está condenando aqui, ou advertindo os seus discípulos, não é pelas suas falhas, pelos seus pecados, porque nós iremos pecar, continuar pecando e falhando, mas Ele está advertindo, a causa é a hipocrisia, demonstrar algo que não é verdadeiro, demonstrar uma piedade que não está presente. O Senhor diz que Ele é o nosso advogado, se nós confessar os nossos pecados.
e deixar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que a gravidade é esconder os nossos pecados. A gravidade é viver uma vida de aparência. A gravidade é nos acomodar, mostrando para as pessoas que somos o que realmente não somos. Irmãos, somos chamados por Cristo a vivermos no palco da vida de forma sincera, autêntica e verdadeira. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela graça perdoadora do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz outras pessoas em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor, com amor, mostra-nos o nosso pecado e também perdoa-nos, ó Deus. Graças nós te damos. Nos ensine, ó Deus, a vivermos uma vida autêntica, transparente, para a glória do teu nome. Que o Senhor se agrade de nós e da nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.